Sejam bem-vindos, pessoal, ao meu workshop número 1 de guitarra. Eu sou o Léo Lacchini e nós vamos conhecer um pouco desse instrumento e eu vou tentar explicar como a gente toca guitarra a partir do que eu aprendi, né, de uma maneira diferente, ao invés de ficar só explicando acorde, cifra, essas coisas todas. É claro que a gente vai abordar isso também, mas eu queria contar um pouco da minha história com o instrumento e a partir daí a gente vai aprofundando um pouco mais nessa maravilha que é a guitarra. Beleza? Para quem não sabe, essa aqui é a guitarra elétrica. Muita gente acha que ela foi inventada pelo Les Paul. Muitos acreditam a invenção dela ao engenheiro Rickenbacker também. Mas, na verdade, pelo que eu tive dando uma pesquisada, ela foi inventada por um oficial da Marinha em 1890 chamado George Breed. Ele inventou um jeito de eletrificar o violão. É claro que a guitarra de hoje é muito diferente do que foi nos primórdios, mas o que eu entendi foi a primeira vez que tentaram amplificar um violão. Então é o seguinte, para a gente começar, vamos começar do zero. A guitarra é esse instrumento aqui que tem 6 cordas, tá? De cima para baixo a gente tem a corda Mi, a gente tem a corda Lá, a gente tem a corda Ré, a corda Sol, a corda Si e a corda Mi. Vou tocar de novo com ela ligada. Então a 6ª corda é uma nota Mi, a 5ª corda é uma nota Lá, a 4ª corda é uma nota Ré, a 3ª corda é uma nota Sol, a 2ª corda é uma nota Si e a 1ª corda é uma repetição da 6ª, que é a nota Mi também. Beleza? As partes do instrumento. A gente tem a mão do instrumento, que é essa parte aqui. A mão do instrumento, nela ficam acopladas as tarraxas, que são essas pecinhas metálicas aqui que servem para afinar as cordas, tá? À medida que a gente torce, a gente chega numa tensão X, aonde que a gente afina a corda na frequência que a gente quer, tá? Por exemplo, o Lá tem uma frequência de 440 Hz, tá bom? Depois descendo o braço do instrumento, né? Já falei, depois da mão a gente tem o braço do instrumento, né? Fazendo uma analogia à nossa mão e ao nosso braço também. Esse braço, ele é dividido em várias casas, né? Que são essas marcaçõezinhas aqui. E essas pecinhas de metal que servem para dividir uma casa da outra são chamadas de trastes, tá bom? Uma curiosidade é que a distância dessa parte aqui, que é essa parte branca chamada capo ou pestana, o capotraste, a distância dessa pecinha aqui, né, que é a pestana, até a 12ª casa é a mesma distância entre a 12ª casa e essa parte aqui, que a gente chama de ponte, tá bom? Isso divide a nossa corda, o nosso instrumento ao meio, tá? Dando até um harmônico aqui da mesma nota dessa corda aqui, tá bom? Descendo aqui, então, a gente já viu a mão, as tarraxas, a pestana, o braço do instrumento, né? As casas, os trastes. Essas marcações aqui é para facilitar a gente na hora de tocar, né? Para a gente ter uma guia, né? Para a gente não se perder. Isso é muito útil, principalmente para quem está começando. Tem muita gente que toca de olho fechado, que já domina muito bem o braço do instrumento, mas a gente que está começando, é bom a gente saber que aqui é a 3ª casa, 5ª, 7ª, 9ª e 12ª casa. Tá joia? Uma curiosidade também, essa guitarra aqui, o braço dela é feito da mesma madeira da escala, que é essa parte de cima do braço, né? Então essa parte de cima a gente chama de escala também. Ela pode ser de outra madeira, né? E colada no braço da guitarra, entendeu?
Então, essa parte de cima pode ser chamada, a parte de cima do braço pode ser chamada de escala ou espelho também, que é um outro nome, tá? Dando sequência, a mão ao braço, ele fica preso no corpo do instrumento, que é essa parte aqui, né? Aonde estão localizados todo o sistema de captação do som desse instrumento, tá joia? A gente tem essas três peças aqui, no caso dessa guitarra, tá? Que é uma Fender Stratocaster, que é uma guitarra que eu gosto muito. Essa guitarra está comigo desde 1991, tá? Já viajou comigo por o mundo inteiro e é a minha guitarra número 1. Não que eu tenha tantas outras guitarras, mas é a minha guitarra número 1. Tá? E nesse caso dessa guitarra, ela tem esses três captadores aqui. Tá? O que são captadores? Eles são responsáveis por captar a vibração da corda da guitarra, né? Transformar essa vibração da guitarra em energia elétrica e mandar essa vibração através dessa saída aqui para o cabo que vai chegar no amplificador, onde a gente vai vai escutar o som da guitarra. No caso do violão, ele é diferente, ele não tem o violão sem ser elétrico, tá, pessoal? O violão, ele tem aquele buraco no meio, né, que a gente chama de bocal, né? E em volta dele tem sempre um desenho chamado de mosaico. Isso é interessante falar também, porque esse desenho que a gente tem em volta do bocal do violão, antigamente ele era característico de cada luthier, que é a pessoa que fabrica o violão, né? Então cada luthier tinha o seu desenho próprio, o seu mosaico próprio. Então quando a pessoa estava assistindo alguém a fazer uma performance tocando violão, ela sabia de onde o violão era pelo desenho do mosaico. Ah, esse aqui é do fulano lá da Espanha, esse aqui é do fulano lá da Itália. Então isso é uma coisa interessante. Né? Do caso do violão, ele não tem, o violão que não é elétrico, ele não tem esse sistema de captação, né? Porque o próprio corpo do instrumento serve como uma caixa acústica, e aonde a corda vai vibrar e o som vai se propagar dentro dessa caixa, né? Do corpo do violão, e vai se propagar para fora através desse bocal, saindo o som. No nosso caso aqui da guitarra elétrica, são esses três captadores, né, que vão ser responsáveis por captar a vibração das cordas, converter em energia elétrica, mandar aqui pro cabo, né, através dessa pecinha aqui, que é o jack de entrada. A gente fala que é de entrada porque o cabo entra aqui, tá? Mas na verdade o som ele sai por aqui, passa pelo cabo, entra no amplificador, onde é convertido para energia acústica de novo, né? Ou seja, a energia elétrica é convertida a som mais uma vez. Beleza? Outra coisa interessante que tem é essa parte branca aqui da minha guitarra, que se chama escudo ou palheteira, né? Muita gente chama de palheteira também. E é uma peça de decoração, né? No caso, mas ao mesmo tempo ela protege todo o circuito elétrico que a gente tem dentro aqui do corpo da guitarra, né? Então eu falo de decoração porque tem várias cores, vários formatos e tal, mas ela serve principalmente para poder abrigar, né? E proteger o circuito elétrico que tem aqui dentro, né? do captador, e dessas outras três pecinhas também que são os potenciômetros. No caso dessa guitarra aqui, a gente tem três potenciômetros também. A gente tem um potenciômetro de volume que controla a intensidade dos três captadores, tá? E dois de tone, que ele deixa o instrumento um pouco mais grave ou um pouco mais agudo. Como que funciona isso? Através dessa chavinha aqui, vocês podem ver aqui embaixo, essa chavinha ela vai controlar quantos captadores a gente vai usar durante a nossa performance para o som sair diferente um pouco. A gente pode ver que cada captador está localizado numa parte diferente do corpo do instrumento, né? Isso faz com que a gente tenha timbres diferentes do mesmo instrumento através dessa combinação de mudança de chaves aqui. Por exemplo, quando eu estou
nessa guitarra. Bom frisar que é nessa guitarra minha aqui, nessa Fender Stratocaster que eu estou dando de exemplo, tá? Tem outras guitarras que podem ser de outras formas, elas podem ter um captador só ou 2 captadores, então essas chavinhas aqui vão mudar, tá bom? Quando eu estou com essa posição aqui, eu estou usando apenas esse captador aqui, ó. Vocês podem escutar. Tá? Se eu mudo esse potenciômetro aqui, que é o de tone, vocês vão ver que ele está no 10. Se eu botar ele no 0, vocês vão ouvir que o som fica um pouco mais grave, né? Então a gente combinando esse tone com o volume, a gente consegue nuances diferentes para o mesmo instrumento, tá joia? Bom, mudando aqui para a segunda posição, eu estou utilizando esse captador aqui e esse captador aqui, ou seja, o captador do braço do instrumento e o captador do meio. Aí a gente tem uma outra sonoridade diferente. Da mesma forma, mudando esse potenciômetro aqui de tone, a gente consegue ter um timbre, uma textura diferente. É bem sutil, mas faz diferença, né, na hora que a gente toca, beleza? Mais pra frente, a gente tem a posição do meio, né, ou seja, a terceira posição dessa chavinha, que corresponde a esse captador aqui do meio, beleza? Então, quando a gente está com essa posição desse captador aqui no meio, a gente só usa esse captador aqui. Tá vendo que ele começa a ficar um pouco mais agudo. Da mesma forma, a gente usa esse potenciômetro para timbrar do jeito que a gente quer. Depois, dando sequência, a gente tem a quarta posição, que vai atuar nesse captador do meio e nesse captador que é o captador da ponte. Eu não falei da ponte não, mas vou finalizar o captador aqui primeiro, depois eu falo da ponte, tá? Então esse captador aqui é o captador da ponte e essa posição número 4 junta esses dois aqui, o do meio e o da ponte. Então, já fica um pouco mais agudo ainda, né? E a gente mexendo nesse potenciômetro de tone aqui, a gente consegue também dar uma textura diferente, porque esse potenciômetro de tone, esse terceiro aqui, a gente está mexendo com esse captador aqui, beleza? E a última posição, que é a posição número 5, é só o captador da ponte, tá? Então, é um captador mais agudinho, né? A região mais agudinha que a gente toca, a gente consegue, né, obter esse som. Vou voltar aqui. Então, esse captador da ponte aqui é o captador onde a gente consegue um timbre um pouco mais agudinho, beleza? Maravilha. O que mais? Dando sequência, eu ia falar da ponte, né? Eu esqueci, agora eu vou falar da ponte. Essa pecinha aqui, a ponte, da mesma forma que as tarraxas prendem a corda aqui em cima, a ponte ela é responsável por prender a corda aqui embaixo, tá? Ela é formada por essas pecinhas, né? Cada pecinha dessa aqui é uma corda que passa por ela, e aí o luthier ele consegue regular a altura da corda e tal, a partir desses quadradinhos aqui. As cordas elas entram aqui por trás, né? Então a gente enfia a corda por aqui, ela sai por aqui, a gente encaixa ela aqui, torce e afina até a nota que a gente quer. No nosso caso, essa corda Mi, beleza? Ah, mas beleza, você mostrou atrás aqui, tem umas molas também. Ah, claro, essas molas, o que significa isso aqui? Essa ponte, ela é presa no corpo do instrumento, só um parêntese, isso aqui faz parte da ponte também, tá? Isso aqui é a parte do fundo da ponte. Ela é essa peça aqui, mas ela é encaixada aqui atrás, tá? Essas molas são responsáveis por deixarem a ponte numa regulagem, né, específica, e ao mesmo tempo
muita gente gosta de usar uma alavanca que faz com que essa ponte mexa. Então você coloca uma alavanca aqui e essa ponte ela mexe. Eu vou pegar a alavanca aqui e vou mostrar para vocês, só um minuto. Então, pessoal, busquei a alavanca aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Vou deixar esse cabo aqui. Então, essa peça aqui, ó, a gente encaixa na ponte do instrumento, né? Deixa eu rodar aqui. Isso. Deixa numa posição onde é que não atrapalha a gente a tocar. Deixa eu voltar a ligar a guitarra aqui de novo. Então, vou ligar aqui. Vamos lá. O som daqui a pouco vem. Então, aí chegou. Então, essa alavanca aqui, ela serve para mexer a ponte. A gente muda a ponte de lugar. O que acontece com isso? A corda, ela afrouxa. Então, olha isso. Você toca, tem a nota, tá? Muita gente usa, eu não uso, porque eu não tenho muito domínio sobre isso, eu acho que desafina muito o instrumento, mas guitarristas, grandes guitarristas, como o mestre Jimi Hendrix e o Jeff Beck, são mestres em utilizar a guitarra sem desafinar. Talvez as únicas pessoas que toquem guitarra e não desafinem o instrumento. É claro que hoje em dia a gente tem vários outros artifícios para poder evitar esse desafino da guitarra. A gente consegue ter umas tarraxas que a gente aperta e elas não mudam, né? Elas não sofrem tanto quando a gente usa a alavanca. Tem outra coisa que a gente coloca aqui também e parafusa as cordas aqui. Tem umas pontes com microafinação, umas coisas mais modernas, mas eu não sou muito adepto disso não. Eu gosto da coisa um pouco mais raiz, então eu gosto de usar o instrumento desse jeito mesmo. Beleza? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Acho que não faltou nada não, né? Recapitulando então, as partes da guitarra: mão, tarraxas, capotraste, pestana, capo, braço, né? A parte de cima do braço é o espelho ou escala. Essas marcaçõezinhas de metal aqui são os trastes, que servem para dividir e separar as casas, onde a gente vai colocar os nossos dedos para poder fazer os acordes ou solo, melodia, e por consequência disso a gente vai tocar, né? Tem o corpo do instrumento, os captadores, que são responsáveis por levar o som das cordas para o amplificador através do cabo. A gente tem essa chave seletora de captadores, que nesse caso tem 5 posições. Posição 1, esse captador. Posição 2, esses dois. Posição 3, esse do meio. Posição 4, esses dois. Posição 5, esse aqui. Potenciômetros, volume, tone e tone. Beleza? Ponte, alavanca, jack de entrada, né, cabo. E aqui é a outra parte da guitarra. Normalmente tem uma tampa aqui também, mas para ficar mais fácil para colocar as cordas eu acabo tirando. Que mais? Outra coisa também que tem aqui dentro é um tensor. Esse tensor é interessante falar que ele fica aqui dentro na verdade aqui, ó. Ele fica dentro do braço, e o luthier consegue regular também a angulação, né, do braço, porque o braço normalmente é um pouco convexo assim, porque quando a gente coloca as cordas, mentira, um pouco assim, né, porque quando a gente coloca as cordas, ele estica e fica um pouco mais reto. Então, se ele for muito assim, a gente vai levantar, ele vai ficar ainda um pouco côncavo. E se ele for muito convexo, a gente vai colocar as cordas, por causa da tensão, ele vai ficar mais assim, mais convexo ainda. Então, o luthier ele tem essa peculiaridade de saber deixar o instrumento bem regulado, para deixar as cordas na altura que cada instrumentista quer. Eu gosto das minhas cordas não muito próximas do braço da guitarra, eu gosto delas um pouco mais altas, porque assim o som consegue, a corda consegue vibrar mais e consequentemente o som sai mais, né? Então sai mais som quando a gente tem a corda mais
distante um pouco do braço do que com as cordas mais perto. Consequentemente, é um pouco mais difícil de tocar. Você vê aquele pessoal que toca heavy metal, toca muito rápido, as cordas são muito próximas do braço, então eles têm muita agilidade, porque eles não precisam de apertar muito a corda. Tá? Já os guitarristas de blues, que tocam menos, né, menos notas e com menor velocidade, eles normalmente têm as cordas um pouco mais altas. Beleza? Vou afinar a guitarra aqui e a gente dá sequência aqui. Beleza, pessoal? Agora que a gente já está destrinchado aqui em relação às partes do instrumento, né, as partes da guitarra, vamos dar sequência. Bom, a gente toca guitarra ou violão com as duas mãos, claro, né? Então, como que a gente identifica quando a gente está começando a aprender, aonde que a gente vai colocar a mão e aonde a gente vai colocar os dedos, né? Na verdade, os dedos. Então, para a mão esquerda, a gente vai usar esses 4 dedos aqui, que são dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Beleza? Mão esquerda é a mão que a gente faz os acordes. Normalmente, quando a pessoa é destra, ela usa a mão esquerda para tocar os acordes e a mão direita para fazer o ritmo e tocar as cordas aqui do instrumento, né? Muita gente canhota usa assim também, ou então eles viram a guitarra, uma coisa maluca. Tem um grande guitarrista brasileiro chamado Edgar Scandurra, da lendária banda Ira. Ele simplesmente pegava, ele é canhoto, ele simplesmente pega a guitarra e faz assim. Então, olha que loucura, vou tentar fazer aqui só para vocês verem alguma coisa. Olha como é que o cara faz. Ele toca assim. Que loucura, né? Mas para ele faz sentido. Já o Jimi Hendrix toca assim também, porém ele invertia as cordas. Então ele toca igual a maioria das pessoas tocam, né? Com essa corda aqui que é a sexta no lugar dela, tá? Mas o Edgar Scandurra não. O Edgar Scandurra toca a corda 1 aqui e a corda 6 aqui embaixo. Muito louco, mas isso aí ele não deixa de ser um excelente, dos maiores do Brasil por conta disso, né? Mas a maioria dos mortais tocam desse jeito aqui. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 da mão esquerda, que a gente usa aqui para tocar o violão. Detalhe, quando a gente vai colocar, posicionar os dedos da mão esquerda no braço do instrumento, eu sempre gosto de orientar, principalmente o pessoal que está começando, a deixar, né, nunca encostar essa parte da mão aqui no braço, porque você trava o seu movimento, tá? Claro que com o tempo você vai desenvolvendo a sua própria técnica, isso aí não vai fazer tanto sentido, mas para quem está começando, é interessante você ter essa mobilidade, né, da mão no braço do instrumento para ficar um pouco mais confortável quando você for tocar e executar os acordes, beleza? Mão direita agora, polegar, indicador, dedo médio e anular. O que a gente faz? A gente toca as 3 primeiras cordas, que são chamadas de cordas primas. Corda 1, 2 e 3, cordas primas. Recapitulando, corda Mi, corda Si e corda Sol. Cordas primas do violão. A gente usa cada dedo para uma corda. Então o anular a gente usa para a corda 1, o dedo médio para a corda 2 e o indicador para a corda 3. As 3 últimas cordas, ou seja, a corda 4, 5 e 6 são chamadas de bordões ou baixos. E a gente usa os dedões, né? Os dedões não, a gente usa o polegar para tocar os bordões, tudo certo? Então, bordão na corda 6, bordão na corda 5, bordão na corda 4, com o polegar. Indicador, corda 3, dedo médio, corda 2 e dedo anular, corda 1. Beleza? Então, excelente exercício para quem está começando é tocar um bordão, uma corda prima, outra corda prima, outra corda prima, outro bordão, uma corda prima, outra corda prima, outra corda prima,
outro bordão na quarta corda, corda prima, corda prima, corda prima. Ah, Léo, mas isso é chato. É chato, mas eu fiz isso muito e muita gente faz isso muito para ficar bom, porque a gente tem que ter persistência, tá? E eu falo que às vezes não tem tempo de tocar violão, mas eu gostaria de tocar. Disciplina. Se você tem pelo menos meia hora por dia, ao invés de você ficar jogando videogame ou ficar vendo Netflix, pega um instrumento e aprenda. Vai mudar a sua vida, beleza? É um conselho que eu te dou, tá bom? Vamos lá. Então, dito isso, agora a gente já sabe aonde que a gente, qual mão que a gente usa para apertar as cordas e qual mão que a gente usa para tocar as cordas e fazer o ritmo. A gente começa a querer tocar. No meu caso, o que aconteceu? Quando eu era bem criança, eu devia ter uns 8 anos, eu já vinha do piano, eu tocava piano desde cedo. E quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, mais ou menos não, eu tinha 9 anos de idade, janeiro de 1985, eis que me aparece na minha frente o Rock in Rio. Rock in Rio, para quem não sabe, que está começando agora, ou quem é mais novo, deve ter ouvido falar de algumas edições passadas, mas a primeira edição que teve foi em janeiro de 1985, no Rio de Janeiro, obviamente, na cidade do rock, e contou com várias bandas espetaculares, né, que eu não conhecia ainda, né, eu conhecia Beatles nessa época, e conhecia Roberto Carlos, porque minha mãe gostava muito, mas eu não conhecia muito de rock, que é a coisa que é a música que eu mais escuto hoje em dia. Não que eu não goste de outros tipos de música, mas eu gosto muito de rock. E aí, nesse festival vieram Queen, vieram Yes, Iron Maiden, AC/DC, Go-Go's, Whitesnake e mais muita gente, tipo Al Jarreau, o que mais? Esqueci. Bom, dos brasileiros, muita gente que estava começando a despontar era o chamado BR Rock, né? O B-Rock. Era Barão Vermelho, Rita Lee, Roberto de Carvalho, Alceu Valença, Erasmo Carlos, Pepeu Gomes e Baby Consuelo, os Paralamas do Sucesso, Eduardo do Sec. Inclusive teve um caso muito curioso e eu levei isso pro resto da minha vida, que eu já passei por isso. Mais pra frente eu vou contar esse caso. O Eduardo do Sec tinha tocado num dia anterior aos Paralamas e o pessoal não conhecia e começou a jogar lata, jogar coisas no Eduardo do Sec para interromper o show. No outro dia, o Herbert Viana, sabe o Herbert Viana, genial o Herbert Viana, e os Paralamas do Sucesso, banda que está aí na ativa, sei lá, 40 anos, né, geniais. O Herbert Viana chegou no microfone e falou assim: olha, eu queria dar um toque pro pessoal que tá assistindo a gente tocar agora. Ontem eu fiquei muito chateado que o pessoal jogou objetos aqui no Eduardo do Sec. Então eu queria dar um conselho para vocês que estão fazendo isso daí, né? Vai estudar em casa guitarra, que um dia talvez você esteja num palco como esse, né? Então é o que a gente está fazendo aqui, estudando guitarra, para vocês não passar essa vergonha aí e passar essa situação vergonhosa. Na verdade é do cara que jogou, entendeu? Porque o cara tava lá, o Eduardo Sec, gênio também, fazendo o seu espetáculo, e os idiotas arremessando coisas desnecessariamente no show dele. Então vai aprender a tocar guitarra, que daqui a pouco você está tocando num palco grande aí, beleza? Maravilha. Então veio, eu tocava piano, apareceu o Rock in Rio, eu falei, não, eu quero fazer isso, eu quero aprender a tocar guitarra. Só que como todo iniciante, a maioria na verdade, eu comecei pelo violão, né? E o que acontecia? Eu estudava no Colégio Marista, Dom Silvério, aqui em Belo Horizonte, e os professores, né, se reuniam nos fins de semana num sítio para fazer churrasco e tal, e sempre tinha uma roda de viola, e eu sempre ficava observando os professores tocar, né, aqueles que sabiam, e eu observei que tinha duas posições que eles faziam mais, que é essa aqui, que é o Dó maior e o Dó com sétima. Dó maior com sétima menor no caso. E aí eu ficava olhando, eu falei, pô, toda música eles tocam assim, toda música eles tocam, tem esses dois acordes e tal. E aí eles acabavam de tocar, iam lá tomar cerveja, ou tomar um banho de piscina, alguma coisa assim, fazer churrasco, e eu pegava o violão e tentava
copiar o que eles faziam. E aí eu via que era o dedo 1 na corda 2, na casa 1, só relembrando, casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por aí vai. Então era o dedo 1 na casa 1 da corda 2, o dedo 2 na corda 4, na casa 2, e o dedo 3 na corda 5, na casa 3. O acorde é esse aqui, Dó maior. Só que eu não conseguia colocar esse dedo 2 de jeito nenhum aqui. E tocava, eu nunca tive unha, né? Então eu tocava desse jeito, de modo que eu mascarava um pouquinho esse som que estava faltando aqui, que é um Mi. O outro acorde, que era o Sol com sétima, que eu vinha saber isso depois, era um pouquinho só diferente. Era o dedo 1 na casa 1, na corda 1, o dedo 2 na casa 2, na corda 5, e o dedo 3 na casa 3, na corda 6. Era isso aqui. Na verdade é isso aqui, um Sol com sétima menor. E aí eu também não conseguia colocar esse dedo 2 aqui de jeito nenhum. E ficava nessa peleja. E como eu não tinha unha, eu pegava, quebrava um palitinho de fósforo e ficava tocando como se fosse uma palheta, né? Como se fosse a palheta. Com o tempo, por isso que eu falo, meia hora por dia, só que eu tocava muito mais. Eu comecei a viciar. Eu fui conseguindo colocar os dedos nos lugares certos. E aí eu aprendi duas músicas com esses dois acordes. Um é a Perpétua, eu acho que todo mundo da minha época que começou a aprender a tocar violão ou guitarra começou com a Perpétua, e eu vou tocar ela aqui para vocês. São apenas dois acordes, Dó maior e Sol com sétima. Dó maior e Sol com sétima. E na mão direita, o que a gente faz? A gente usa o bordão para tocar a nota que a gente aperta, né? O baixo da nota que a gente aperta. No caso do Dó maior é na corda 5, que é essa nota Dó aqui da corda 5. E os três dedos, né? Indicador, médio e anular, tocando as três juntas assim. O famoso Quem Quer Pão. E aí a gente toca desse jeito. Se a Perpétua cheirasse, aí mudou pro Sol com sétima, seria a rainha das flores. Mas como a Perpétua não cheira, ai, 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 não é a rainha das flores. Então pra você que tá começando, pode começar com essa música aí, beleza? Dó maior e Sol com sétima. Depois eu vou explicar direitinho o que é o Dó maior, o que é um Sol com sétima, mas para você que está começando, é um grande exercício. A outra música que eu sabia, né, com esses dois acordes é o Sereno, chama. Serenou, eu caio. E aí nesse caso, eu usava a técnica do dedilhado, do mesmo jeito, tocando o bordão ou baixo com o polegar e dedilhando com os três dedos, né, o indicador médio e anular nas cordas primas. Então é mais ou menos assim: sereno, eu caio, sereno, deixai cair, sereno na madrugada, não deixo meu bem dormir. Entenderam? Tá vendo como é simples começar a tocar violão? Basta querer e ter um tempinho por dia, tá bom? Depois disso eu comecei a tentar tirar umas outras músicas de ouvido, sempre com esses dois acordes, não era muito bem sucedido. Aí eu descobri que tinha um tanto de revistinha que a gente comprava na banca de revista que ensinava a tocar. E aí vinham os acordes com umas músicas que eu gostava de ouvir, né, de artistas que eu gostava de ouvir na época, que era Barão Vermelho, Lobão, o Titãs, Legião Urbana. Então a gente comprava essas revistinhas, trocava, tirava xerox, e aí a gente começou a aprender alguns outros acordes, como esse aqui, que é um Lá maior, onde a gente usa o dedo 1, 2 e 3 da mão esquerda para tocar na casa 2 das cordas
4, 3 e 2, então são Lá maior. E o Ré maior também, que a gente usa os mesmos dedos 1, 2 e 3, porém nas cordas 3, 1 e 2. Esse é o Ré maior. E aí a gente ia e começava a aprender muita coisa. Beleza? Então, depois do churrasco, né? Eu falei, pô, mas eu só sei esses 2 acordes, o que eu vou fazer e tal. E eu comecei a tentar tirar de ouvido músicas só com esses 2 acordes. Eu lembro que a primeira música que eu tentei tirar com esses 2 acordes foi Rock Estrela, do Léo Jaime. Na época o filme estava fazendo o maior sucesso. Acho que isso aí foi em 1986, talvez, 5, 6, alguma coisa assim. E eu fui no cinema assistir, no Cine Jax. E eu falei, nossa, essa música é legal demais, vou tentar tocar. Só que aí chegou numa parte da música, eu falei, não, eu preciso de mais alguma coisa. Olha só como eu tocava essa música com esses 2 acordes. Quem sou eu e quem é você nessa história, eu não sei dizer. Mas eu acredito que não tenha havido no mundo a passeio. De onde se vê, pra onde se vai, só importa saber. Quando ia para a segunda parte, depois a gente se encontra no meio do mundo. Eu falei, nossa, para onde que vai? De onde que veio, né? Mas para onde que vai? Eu falei, nossa, eu preciso de saber agora mais acordes, né? Aumentar mais o meu vocabulário de acordes e de tocada também e tal. Aí eu comecei a comprar uma revistinha. Na época não existia internet e a gente tinha essas revistinhas que a gente comprava na banca, então em loja de música, tipo a Serenata. E trocava com os amigos, tirava xerox para tocar as músicas que a gente gostava. Com isso a gente aprendia muito acorde novo, né? Novo pelo menos para mim, que não sabia, só sabia esses 2, o Dó maior e o Sol com sétima. Então eu comecei a comprar essas revistinhas, né? E a treinar, tentar tocar mais coisas. E beleza, aprendi vários acordes novos, né? Tipo Lá maior, Ré maior, Mi maior, Sol. Aí a pestana também, que era uma coisa que eu era doido para fazer. A pestana é o seguinte, pessoal, a gente usa esse dedo indicador aqui para poder barrar, né? E travar todas as cordas ao mesmo tempo. Né, para a gente poder mudar essa pestana aqui também, né, que eu já expliquei no começo da aula, que se chama, né, essa parte branca aqui, a gente mudar ela de lugar para a gente conseguir mudar a tonalidade, né, dos acordes, né, fazendo isso aqui. E aí quando eu comecei a fazer assim, não saía som de jeito nenhum, mas igual eu tô falando, tudo é treino. Eu comecei a testar, a treinar muito pestana, a aprender acordes com pestana. E aí eu fui desenvolvendo, mas ao mesmo tempo esse tanto de acorde não estava fazendo muito sentido na minha cabeça, porque eu sabia os acordes, mas eu não sabia, beleza, eu sei esses acordes todos, mas e aí? Por que existe esse acorde aqui? O que ele é? O que eu estou apertando e tal? Aí eu resolvi fazer aula de violão e guitarra com Inácio Cavalieri. Na época ele dava aula particular, hoje ele tem essa escola gigante, uma referência aqui em Belo Horizonte, é um cara genial, sensacional, um grande amigo, parceiro. Eu comecei a tocar violão com ele, comecei a aprender violão com ele. Lá eu pude ter um pouco mais de noção do que eu estava fazendo em relação aos acordes, por que um acorde se relacionava ao outro e tal. Isso foi muito interessante. E uma coisa bem legal que ele me ensinou também foram vários ritmos com os dedos, que eu estava bem acostumado a tocar de palheta, né? Como eu não tenho unha, sempre fui um cofágico, um roedor de unha. Então o Inácio me passou como que eu tocava bossa nova, que era uma coisa até então que era um universo novo para mim, que eu via nas cifras, mas eu achava um tanto de acorde complicado. E aí ele me passou a batida da bossa nova, bem simples,
que me desenvolveu bastante, né? Esse ritmo de bossa nova, e o samba, que é um pouco mais complexo, mas bem simples também. Eu não sou um tocador de samba, né? Mas eu aprendi muito com essas batidas. E ele começou a me ensinar, igual eu estava falando, a relação entre um acorde e outro, beleza? Mas isso eu vou deixar para o próximo workshop, para o nosso próximo encontro, beleza? Valeu! Espero que vocês tenham curtido. Valeu!